Ele sempre se mostrou ser um bom pai. Ele se mostrava assim, sabe, aquele pai que mima, que era a única filha dele até então. Ele nunca demonstrou assim, nenhum tipo de aspecto, ele sempre mimou a filha dele demais, a menina que ia escolher a roupa que ela queria, e levava ela no shopping, ela que escolhia a roupa que ela queria vestir, desde bebezinha. E ela falava, eu quero essa, ele ia lá e comprava doces, e enchia a menina de presentes, de mimos. Abordava assim com balas, com chocolate, abria a porta do carro, criança novinha, pequenininha, entrava. Ela me dava bala, me dava boneca, me dava dinheiro. Ficou achando que eu fosse brigar porque a culpa era dela. Então ela escondeu de mim. Aí quando eu fiquei sabendo, eu pergunto assim, no começo eu perguntava, ela falando um pouco de coisa, mas eu fiquei sabendo pelo que ela escreveu. Ela escreveu num caderno de ditado da escola, então tudo que aconteceu ela escreveu no caderno, uma folha de caderno. E sempre que ela sentia vontade, ela escrevia alguma coisa. Aí eu ia sabendo das coisas pelo que eu lia nas folhas que ela escrevia. É uma coisa que acho que não passa. O pessoal fala que não, que, né, a gente não esquece. Ele tem uma consciência do mal que ele faz, mas o desejo de cometer, quer dizer, ele é impelido pelo seu desejo compulsivamente a cometer esse ato, mas há um grau de sofrimento. Planeja, ele pensa. Por exemplo, se ele for chegar na casa de alguém, que ele se atrai por alguém, ele vai planejar até ele chegar lá. Entendeu? Porque que pai, que mãe que deixa um filho na mão de uma pessoa que não conhece e nunca viu? Ele conquista. Por exemplo, se a gente vê aí na televisão que o pai do menino é pedófilo, o que é? Ele levou o filho para passar um dia na casa de um amiguinho. E aí nem sabe que o pai tem esse lado, ou o tio, ou não sei quem tem esse lado, entendeu? Mas aí, quantas vezes ele não foi lá para a mãe dele deixar ele ir sozinho? E algumas interpretações chegam a dizer que quando ele escolhe um alvo, é como se ele estivesse dando atenção para ele mesmo, por isso que tem a ver com o narcisismo. Então aquela vítima é como se fosse ele, criança, ele recebendo o afeto que ele acha que não teve. Eu até hoje não vi, pelo menos na minha presença, nenhum pedófilo dizer que estava arrependido do crime que praticou. O que eles falam, eles negam. E quando as evidências são totais, eles falam, não sabia o que estava fazendo, isso sim. Sabia que estava bêbado. Sabe, eles dão as mais variadas saídas, né, para não serem incriminados. Ela não queria estudar para não deixar eu com a minha esposa. Foi a tia dela que fez ela fazer isso daí. Ele tem que enganar psicólogo, né, promotor, ele tem que enganar todo mundo. Entendeu? Se fosse assim, esses maníacos que a gente vê na televisão, eles estavam num lugar desse, tanto que eles não estão. Eles falam que aconteceu, foi só uma vez, entendeu? Não sabe o que deu na cabeça, mas é uma pessoa normal. No entanto, age como se fosse, né? Alguém que desconsidera todo o dano físico e psíquico que vai causar aquela criança, né? Porque as consequências sexuais, as consequências psíquicas a curto, a médio e a longo prazo do abuso podem ser gravíssimas, devastadoras para a vida mental da criança. Quer dizer, essas crianças podem se tornar abusadores na vida adulta por identificação com o abusador. Essas crianças podem se tornar frígidas sexualmente, ter dificuldade na vida sexual, nas relações, podem tentar o suicídio. Quer dizer, há uma série de transtornos mentais que estão muito vinculados à situação de sofrer abuso na infância. Alguns acusados de pedofilia e os advogados de alguns acusados de pedofilia acabam argumentando no andamento do processo depois que aquele acusado de praticar uma violência sexual contra uma criança, ele também sofreu esse abuso na infância. A maioria usa como argumento no decorrer do processo, quando vê que realmente não dá para se livrar da acusação, acaba usando esse argumento de que lá atrás, quando esse homem era uma criança, na infância dele, ele também sofreu abusos do pai, do tio, do padrasto. Esse é um argumento muito normal que se encontra no decorrer do processo. Ele nunca demonstrou assim que fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Eu me sinto culpada por nunca ter percebido, tá? De nunca ter assim, desconfiado de nada, de chegar ao ponto dela precisar me falar. Assim, pelo fato de não saber há quanto tempo acontece, por nunca ter prestado atenção, nunca ter percebido. Ou ele vai fazer carícias, né, vai fazer toques, fazer com que a criança aceite a aproximação física dele gradativa,
ou vai usar vídeos pornográficos, revistas, alguma coisa para ir introduzindo a criança nesse contexto do abuso. Ele colocou um CD que no final tinha um monte de mulher dançando, uma mulher com o peito para fora, e mandou assistir, e depois ele mandou calar a boca. Ele falou, se eu não assistisse, ele ia me bater. E eu me escondia debaixo do cobertor, ele tirava o cobertor de cima da minha cara. Me beliscava. A psicóloga, ela começou a fazer um tratamento, faz até hoje, né, desde que aconteceu. E é uma coisa assim muito revoltante, muito chocante pra gente, principalmente pra mim, entendeu? Que eu convivo mais com ela. O que acontece? Em algum momento, ela fazendo a terapia dela, ela achou um pacote de chupeta de criança. E ela mencionou, tia, meu avô gosta de chupeta. Então isso é uma coisa que revolta muito, sabe? Nem todo abuso sexual é cometido por pedófilo. Há abusadores que não são pedófilos, que obtêm prazer sexual de vários modos. O pedófilo é a pessoa que só obtém prazer sexual com uma criança. Tanto o pedófilo como um abusador não pedófilo cometem abuso, cometem uma violência contra a criança, né? Agora, é importante discriminar que para a lei é uma coisa e para a medicina, para a psiquiatria é uma outra. A cura é muito difícil, a pessoa tem que ser, quase que seguir com essa assistência médica e psicoterapêutica a vida toda, porque é quase como um tratamento feito para os drogaditos. Ele tem que ter um monitoramento sempre. É quase assim, o controle fica externo a ele. O mais importante é tipificar o crime de pedofilia, é tipificar o pedófilo. Até pouco tempo nós não tínhamos uma legislação específica sobre isso. A maioria dos pedófilos nega que cometeu o crime. E quando um resolve assumir que molestou ou que só passou a mão achando que não era crime, né, tem pedófilo que tem a frieza de dizer que só manipulou os seios da criança ou que só manipulou os órgãos genitais da criança. E para ele isso não é crime. Por quê? Porque não houve a penetração. Mas é crime sim, independente da penetração, da relação sexual ter sido concretizada ou não. O que a gente tem visto em relação ao tratamento do pedófilo são as situações ligadas a uma orientação médica, uma medicação e também a psicoterapia. Existem algumas pesquisas, algumas tentativas de alguma coisa numa linha mais assim de castração química, mas são alguns grupos que estão trabalhando com isso e parece que tem uma aceitação popular muito ruim, então não está sendo muito incentivado. Então o tratamento hoje para pedófilo tem sido basicamente esse, de psicoterapia e medicação.